Bom dia a todos. A aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução à operação chamada de concentração mineral. Então, antes da gente entrar para falar dos métodos de flotação, e de lixiviação, que são os dois métodos que a gente vai estudar nessa disciplina, a gente vai fazer uma pequena introdução e revisar alguns conceitos que provavelmente vocês já estudaram na disciplina de Introdução ao Tratamento de Minérios e na disciplina de Métodos de Concentração Mineral 1. Então, primeira coisa, vamos relembrar aqui da finalidade do tratamento de minérios, Quais são os objetivos, que a gente tem realizando o tratamento de minérios? Então, o primeiro objetivo é fazer a adequação granulométrica, onde a gente vai utilizar as operações de fragmentação e de separação por tamanho para adequar o tamanho das partículas do minério, às especificações de onde ele vai ser utilizado, onde ele vai ser aplicado. Tá? Além disso, o tratamento de minérios tem por objetivo fazer adequação dos teores de mineral de interesse presente no minério, e, por consequência, dos minerais que a gente não tem interesse no minério, que são os minerais de ganga. Tá? Então, esses são os dois principais objetivos do tratamento de minérios. Especificamente em relação à nossa disciplina, aos métodos de concentração mineral, eles vão se enquadrar no segundo objetivo do tratamento de minérios, que é a adequação de teor, de mineral útil e mineral de ganga presente no minério. E a gente vai fazer isso utilizando as operações de concentração mineral. Em relação ao problema mais geral do tratamento de minérios, ele trata da seguinte forma, Então, nós temos aqui o minério, tá? Esse minério, nós temos a espécie útil, Associada a ele, nós temos a espécie que a gente não tem interesse, que a gente chama de espécie de ganga, tá? E o grande problema aqui no tratamento de minérios é a gente separar aquilo que nos interessa no minério daquilo que não nos interessa, tá? A gente vai fazer essa separação colocando as partículas da espécie útil num produto que eu chamo de concentrado e as partículas da espécie que eu não tenho interesse, ou de ganga, num outro produto, reunindo essas partículas num outro produto que eu chamo de rejeito. Tá? Então, o problema mais geral do tratamento de minérios, em relação à concentração mineral, está em separar a espécie útil presente no minério da espécie de ganga. Colocar todas as partículas que contém a espécie útil num produto chamado concentrado e todas as partículas das espécies de ganga num produto que eu chamo de rejeito. Qual é a consequência disso? É aumentar o teor do mineral útil presente num produto chamado concentrado, tá? Para ele poder ser utilizado em uma aplicação numa outra indústria como matéria-prima mineral. Tá? Aqui, nesse desenho, nesse diagrama, tá? As partículas elas estão todas individualizadas em espécie útil e espécie de ganga. E aí, o que acontece, A gente consegue colocar todas as partículas da espécie útil no concentrado, assim como todas as partículas da espécie de ganga no rejeito. Mas, na realidade, na prática, a gente não tem o minério com as partículas assim, todas individualizadas. Tá? Geralmente, a gente tem partículas mistas associadas aqui no minério. E o que são essas partículas mistas? São partículas que contêm tanto a espécie útil quanto a espécie de
ganga. E aí, essa partícula, na separação, ela pode se reportar tanto para o produto concentrado, quanto para o produto rejeito. Tá? E o que vai acontecer com os meus produtos? Né? Se essa partícula se reportar para o concentrado, eu vou contaminar o meu concentrado com a espécie de ganga. E se essa partícula se dirigir para o rejeito, eu vou contaminar, na verdade, eu vou perder, né, a espécie útil nesse rejeito, que vai ser descartado. Tá? Então, o ideal, né, é que eu tenha todas as espécies individualizadas nas partículas, como está mostrando aqui nesse diagrama, nesse desenho. Mas, na prática, na realidade, isso não acontece. Tá? Daí o grande desafio do engenheiro tratamentista e do técnico em mineração, né? Fazer com que a gente obtenha o máximo possível da espécie útil no concentrado, perdendo o menos possível no rejeito. Tá? E a mesma coisa, obter o máximo possível da espécie útil no concentrado, sem contaminar com a espécie de ganga esse concentrado. Certo? E aí esse é o grande objetivo da operação de concentração mineral. É o que a gente vai estudar na disciplina. Valadão e Araújo, né, no livro de Introdução ao Tratamento de Minérios, ele conceitua a operação de concentração mineral como sendo a etapa em que ocorre a separação por espécie mineral, ou seja, a separação da espécie útil da espécie de ganga. Então, essa é uma definição para a operação de concentração mineral. Além disso, ela é realizada, nessa separação, em sistemas dinâmicos, ou seja, onde eu tenho a movimentação das partículas que contêm a espécie útil e a espécie de ganga, para que elas possam, né, se separar. Então, ela é realizada em sistemas dinâmicos, em que a resultante de um jogo de forças confere trajetórias diferentes às partículas, de tal modo que se possa separá-las com base em uma propriedade. Então, esse minério, né, para a gente conseguir separar a espécie útil da espécie de ganga presente nele, eu tenho que fazer atuar sobre essas partículas um jogo de forças, né, para que elas tomem caminhos diferentes, né, e assim a gente consiga separá-las, né, colocando a espécie útil no produto chamado concentrado e a espécie de ganga no produto chamado rejeito. Tá? E essa separação entre as espécies, ela deve se dar em função de uma diferença de propriedade física entre a espécie útil e a espécie de ganga. Já a luz define, né, a operação de concentração mineral como sendo, na generalização máxima que se possa fazer, né, qualquer processo de concentração de minérios pode ser descrito como a capacidade de se dar a um ou mais componentes de uma mistura heterogênea de minerais uma velocidade diferente da velocidade mantida pelas demais espécies presentes na mistura. Já a luz define, né, em relação à velocidade que você vai dar diferente para as partículas de espécies diferentes. Tá? Para que tais velocidades diferenciais possam ser dadas, é necessário que exista alguma diferença de propriedade física. Então, novamente, né, a separação entre as espécies útil e de ganga presentes no minério, ela tem que se dar, né, ela vai se dar através de uma propriedade física, que tem que ser bem diferente entre essas duas espécies que eu desejo separar. Tá? Por exemplo, que tipo de propriedade física a gente pode utilizar, né? Então, a gente pode utilizar a densidade, pode utilizar as propriedades ópticas, tipo cor, brilho, diafaneidade.
mais propriedade física? A susceptibilidade magnética, a condutibilidade elétrica, tá? E por aí vai. São propriedades físicas que a gente utiliza para fazer a separação entre as espécies minerais. Então, quais são as condições que a gente deve atender, né, para que a operação de concentração mineral ocorra com sucesso, ou seja, eu consiga colocar a espécie útil no produto concentrado e a espécie de ganga no produto rejeito. Então, vocês já devem ter estudado isso, né? São 3 condições que a gente tem que atender para que ocorra a separação com sucesso. Quais são elas? Primeiro, a liberabilidade. Segundo, a diferenciabilidade. E terceiro, a separabilidade dinâmica. Então, vamos ver cada uma dessas condições, né? O que significa cada uma dessas condições? Então, primeiro, a liberabilidade. Ela é a possibilidade de individualizar as espécies a separar em partículas livres de cada espécie, isto é, partículas constituídas de uma só espécie mineral, seja das espécies úteis, seja das espécies de gangas, desde que independentes umas das outras. O que significa dizer isso, né? Então, a liberabilidade é a condição, né, de eu ter partícula somente constituída da espécie útil ou somente constituída da espécie de ganga. Ou seja, eu não posso, para atender a essa condição, eu não posso ter partícula mista no meu minério. E o que é uma partícula mista? É aquela partícula constituída da espécie útil e da espécie de ganga, na mesma partícula. Tá? Então, se eu tenho partícula mista no meu minério, eu não atendo à condição da liberabilidade. Para que eu consiga separar a espécie útil da espécie de ganga, essas espécies têm que estar individualizadas nas partículas. Ou seja, eu tenho que ter somente partícula da espécie útil e somente partícula da espécie de ganga, para atender à condição da liberabilidade. Certo? Ok? A próxima condição é a diferenciabilidade. Então, essa condição, ela é a existência ou capacidade de se criar pelo menos uma propriedade ou condição diferenciadora entre as espécies a separar, ou seja, a propriedade e a condição de ser causa da separação entre elas. Então, para a gente conseguir separar 2 espécies minerais, né, a gente tem que ter uma diferença de propriedade física entre elas, certo? Essa condição a gente chama de diferenciabilidade, tá? Se eu tenho 2 espécies com propriedades físicas que eu vou utilizar, né, para separar, muito próximas uma da outra, eu até consigo separar, mas a cinética de separação, ou seja, a velocidade de separação, acaba sendo muito lenta. E aí, na indústria, tempo é dinheiro. Então, não é viável economicamente esse tipo de separação. Então, quanto maior for a diferença de propriedade física, mais rápido vai se dar essa separação entre as espécies que eu desejo separar, certo? Além disso, né, diz assim, que é a existência ou capacidade de se criar uma condição diferenciadora. Em alguns métodos, como, por exemplo, no método que a gente vai estudar nessa disciplina, que é a flotação, eu consigo criar essa condição diferenciadora, eu consigo mudar, né, essa propriedade física de uma determinada espécie mineral para aumentar a diferença de propriedade entre elas. E assim eu consigo fazer a separação por espécie, certo? Então, na flotação, a gente consegue fazer isso.
enquanto que nos outros métodos mais tradicionais, a gente ainda não existe uma tecnologia para se fazer isso, tá? A terceira condição é a separabilidade dinâmica. E o que é isso? É a possibilidade de se compor um jogo de forças, tais que, atuando numa determinada zona de separação, existam trajetórias diferentes das partículas. O que quer dizer essa condição? É a condição da gente fazer com que as partículas tomem caminhos diferentes, né? As partículas da espécie útil se dirijam para o concentrado, enquanto que as partículas da espécie de ganga se dirijam para o rejeito, tá? Quem é que vai fazer isso, né? Quem é que vai fazer com que essas partículas tomem caminhos diferentes? É o equipamento que vai ser utilizado. Então, essa condição da separabilidade dinâmica, ela está relacionada com o equipamento de separação. É ele que vai proporcionar, né, vai aplicar essas forças sobre as partículas, fazendo com que ela tomem velocidades diferentes e tomem caminhos diferentes para poder se separar, certo? Então, para que a operação de concentração ocorra com sucesso, ou seja, todas toda a espécie, as partículas da espécie útil, né, se separem das partículas da espécie de ganga, no processo de concentração, né, eu tenho que atender essas três condições. Da liberabilidade, né, ou seja, as partículas têm que estar individualizadas em espécie útil e espécie de ganga. Se eu tiver partícula mista, não vou conseguir separá-las, né? A condição da diferenciabilidade, tem que haver uma diferença preferencialmente grande de propriedade física entre a espécie útil e a espécie de ganga, para que a gente possa separá-las. E a terceira condição é da separabilidade dinâmica, tá? Onde eu vou empregar esse jogo de forças para que as partículas da espécie útil de ganga tomem caminhos diferentes. Tá? E isso é feito através do equipamento de concentração. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, continuando, né? Só para a gente exemplificar, né, essa questão das, das três condições, a gente pode visualizar nessa figura, né? Onde eu tenho partículas, umas partículas mais escuras e partículas mais claras. Então, a propriedade diferenciadora aqui, né, seria a cor entre essas duas espécies, tá? Elas estão individualizadas, né, porque eu tenho partículas somente da espécie de ganga e partículas somente da espécie útil. Eu não tenho partícula mista nessa figura, né? E elas estão seguindo uma determinada trajetória, quando num determinado momento, né, dessa trajetória, as partículas mais claras começam a tomar uma direção diferente, fazendo com que elas sejam separadas, né, das mais escuras. Tá? Então, essa é a representação do processo de separação por espécie mineral, né, atendida às três condições básicas para que ocorra essa operação. Em relação aos métodos que a gente utiliza para fazer essa separação por espécie mineral, né, nós temos a concentração gravítica, também chamada de concentração densitária, e ela utiliza como propriedade física diferenciadora a densidade das espécies minerais a serem separadas, né? Então, vou separar aqui a espécie pesada, né, da espécie leve, tá?
Na verdade, a gente não utiliza a densidade, né? Se a gente for mais purista, né, a propriedade que é utilizada é a propriedade da massa específica, tá? E existe diferença entre densidade e massa específica, que a gente vai ver mais adiante qual é essa diferença, tá? E aqui tem alguns equipamentos, né, que são utilizados para isso, que vocês já devem ter estudado na disciplina de métodos de concentração mineral 1. Aqui nós temos a calha, né, que é muito utilizada em garimpo. Aqui é a espiral concentradora, aqui é a mesa concentradora. Outro método utilizado é a concentração magnética. Esse método utiliza como propriedade física diferenciadora a susceptibilidade magnética das espécies minerais, ou seja, que é a capacidade da espécie mineral ser atraída, né, ou repelida por um campo magnético. Então, para isso, a gente separa os minerais que são magnéticos, ou seja, daqueles que são atraídos pelo campo magnético, dos minerais, né, ou das espécies minerais que são repelidas pelo campo magnético. Uma das principais aplicações, né, para esse método é a separação de magnetita, né, que é um mineral magnético. O outro método utilizado, né, é a concentração eletrostática. Esse método utiliza como propriedade física diferenciadora a condutividade elétrica, ou seja, a capacidade que tem a espécie mineral de conduzir eletricidade, tá? Quando submetida a um campo elétrico. E a gente vai separar os minerais que são bons condutores de eletricidade dos minerais maus condutores de eletricidade. Um outro método também bastante utilizado, né, na concentração mineral é chamado de catação. E ele é muito conhecido pelo seu nome em inglês, que é water sorting. Então, a catação, ela utiliza como propriedade física diferenciadora para fazer a separação, né, algumas propriedades de forma e propriedades ópticas, né, como cor, brilho e diafaneidade. Então, aí na foto mostra uma aplicação, né, da catação manual, tá? Que ela pode ser feita manual, como na foto, mas também pode ser feita de maneira automática, né, com os equipamentos automáticos. E aí um exemplo de aplicação, né, para concentração de esmeralda e diamante. Próximo método é o método da floculação seletiva. Esse método utiliza da propriedade, né, da reatividade química de superfície da partícula mineral com um reagente químico. Tá? Não vai haver, nesse caso, né, reação química entre a partícula mineral e o reagente químico. Tá? Vai haver apenas uma adsorção da espécie química do reagente na superfície da partícula mineral. Tá? Então, esse método da floculação seletiva, ele faz com que as partículas, né, sejam aglomeradas utilizando um reagente químico adequado, chamado de floculante. Tá? Para que, na verdade, esse método é um método de aglomeração de partículas finas. Tá? Para ele ser utilizado como um método de concentração, né, esse processo de aglomeração das partículas deve ser feito de maneira seletiva, ou seja, o reagente tem que aglomerar as partículas de uma determinada espécie, que eu desejo separar, e da outra espécie não, para que eu consiga fazer a separação por espécie. Caso não haja essa seletividade, né, nas espécies minerais, não vai ocorrer a separação. Vai ocorrer apenas a aglomeração das partículas. O próximo método é o da flotação, que também utiliza da propriedade de reatividade química de superfície, né,
Só que a propriedade aqui é especificamente o que a gente chama de molhabilidade. Então, a molhabilidade é a capacidade que tem a partícula mineral de ser molhada pela água. Tá? Então, tem espécie que tem essa capacidade de ser molhada pela água, ou seja, de ter uma interação com as moléculas da água, e tem partícula que não tem essa capacidade de interação com a molécula da água. Tá? E aí a gente divide, né, classifica as partículas minerais em função da molhabilidade em partículas hidrófilas, que são molhadas pela água, e partículas hidrófobas, que não são molhadas pela água. Tá? Aqui tem uma figura, né, de como ocorre essa separação no processo de flotação, onde eu vou ter as partículas na minha polpa mineral, dentro de um tanque, e eu vou injetar, né, uma fase gasosa na forma de bolhas. Essa fase gasosa, geralmente, é o ar. Então, essas bolhas de ar vão capturar essas partículas que não têm afinidade com a água, que não são molhadas pela água, e vão carregar essas partículas até a superfície do tanque. Enquanto que as partículas que são molhadas pela água, que têm afinidade por ela, né, vão permanecer dentro do tanque. E assim a gente consegue fazer a separação por espécie. Como mostrado aqui na outra figura, né, a gente adiciona a polpa mineral dentro do tanque, ou seja, as partículas minerais que eu desejo separar com água, né, e injeto dentro desse tanque bolhas de ar. Tá? Essas bolhas de ar vão capturar as partículas hidrofóbicas ou hidrófobas, que não têm afinidade com a água, ou seja, que não são molhadas por ela, e vão carregar essas partículas até a superfície do tanque para serem descarregadas por cima, tá? Fazendo a separação dessas espécies. Enquanto que as partículas que têm afinidade pela água, que são molhadas por elas, vão permanecer no tanque e vão ser descarregadas por baixo. E assim a gente separa a espécie mineral hidrófila, que é molhada pela água, da hidrófoba, que não é molhada pela água. Ok? E o último método é a concentração por lixiviação. Então, esse método, que é utilizado em escala industrial, ele foi desenvolvido baseado na observação do que acontece na natureza. Vocês já devem ter estudado sobre esse processo natural, né? Na parte da geologia, né? Onde ocorre principalmente por ação do intemperismo nas rochas. Então, o processo de concentração por lixiviação nada mais é do que uma reprodução do processo que ocorre de maneira natural, né? Mas de maneira controlada, tanto em escala de laboratório quanto em escala industrial. Então, o que acontece no processo de lixiviação, né? A propriedade que a gente utiliza, né, para fazer a separação por espécie é a propriedade chamada de solubilidade, que também é uma reatividade química, né, da partícula mineral com um reagente, tá? Em que, para que ocorra a separação, né, uma determinada espécie mineral tem que ser solúvel no solvente, né, nesse reagente, e a outra espécie que eu desejo separar tem que ser não solúvel, ou seja, insolúvel nesse solvente ou reagente. Esse método é muito aplicado, tá, para a concentração de minério de ouro. E aí a gente vai estudar aqui nessa disciplina, né, as diferentes técnicas de lixiviação, tá, como mostrado aqui nas figuras que a gente pode realizar, né. Vamos falar um pouco agora das curvas de seletividade. O que são essas curvas de seletividade, né? São curvas que a gente utiliza para fazer o controle da operação de
concentração mineral. Então, nessas curvas a gente relaciona o teor do mineral de interesse no concentrado, né, com as recuperações, tanto mássicas quanto metalúrgicas, né. Teor no concentrado do mineral útil e recuperação são dois parâmetros que a gente utiliza para fazer o controle de qualidade da operação de concentração, né. Quais são os nossos objetivos na operação de concentração mineral? Obter o máximo teor possível do mineral útil no concentrado com a máxima recuperação. Tá? Por quê? O teor do mineral útil no concentrado está relacionado com a nossa meta de qualidade do produto, né, que a gente vai obter para comercializar. E as recuperações, elas estão relacionadas com a nossa meta de produção, com a tonelada, né, a tonelagem de material que vai ser produzido, que é outra meta também especificada no trabalho, tá? Mas como a gente pode observar aqui, nessas curvas de seletividade, né, teor e recuperação, eles se relacionam de maneira contrária. Então, quanto mais eu aumento o teor do mineral útil no concentrado, mais eu diminuo a minha recuperação, né? É isso que está mostrando aqui as curvas de seletividade, tá? Então, em um único estágio de concentração mineral, eu não consigo atingir meus dois objetivos da operação de concentração, que são máxima recuperação com máximo teor do concentrado. É isso que diz aqui as curvas, dizem as curvas de seletividade, tá? Então, como é que a gente faz para minimizar esse problema? Nós utilizamos o que nós chamamos de circuitos de concentração. Então, não é possível, numa única operação de concentração, né, recuperar o máximo possível do mineral útil, ou seja, obter a máxima recuperação, e, ao mesmo tempo, obter um concentrado rico, ou seja, com alto teor do mineral útil, o máximo enriquecimento. Tá? No único estágio de concentração, a gente não consegue atingir esses dois objetivos. Então, como é que a gente faz para minimizar esse problema? A gente realiza a operação de concentração de forma estagiada, ou seja, em vários estágios de concentração, ou seja, a gente concentra o minério mais de uma vez. Geralmente, isso é feito em 3 estágios, que nós chamamos de estágio Hofer, estágio Scavenger, estágio Cleaner. Então, fazendo uma tradução, né, livre de cada um desses termos que são utilizados em inglês, os estágios, né, o Hofer seria o desbaste, né, o Scavenger seria chamado de relavagem, e o Cleaner, estágio de limpeza. Então, a gente vai realizar 3 estágios de concentração, ou seja, vai concentrar o minério 3 vezes, tá, para obter a máxima recuperação com o máximo teor no mineral útil no concentrado. Então, vamos ver cada um desses estágios, né? Então, o estágio Hofer, ele é o primeiro estágio de concentração, tá? Qual é o objetivo desse primeiro estágio? É obter a máxima recuperação metalúrgica. Então, nesse primeiro momento, a gente não está interessado em já obter um alto teor do mineral útil no concentrado desse estágio. A gente vai, né, se concentrar em obter uma máxima recuperação. O que significa máxima recuperação? Obter o máximo possível de massa, de tonelagem, né, do mineral útil no concentrado, certo? Isso quer dizer máxima recuperação. Logo, ele vai apresentar um baixo teor do mineral útil nesse concentrado, né, porque a gente está preocupado com a recuperação. E de acordo com a curva de seletividade, né, quanto maior a recuperação, menor o teor. No segundo estágio, que é o estágio Scavenger, né,
a gente vai fazer uma reconcentração do rejeito Hofer. Então, o primeiro estágio vai nos fornecer 2 produtos, um concentrado e um rejeito. Esse rejeito do primeiro estágio, do Hofer, eu vou reconcentrar no segundo estágio, que é o chamado estágio Scavenger. Então, eu vou pegar esse meu rejeito, que ainda tem um teor considerado, né, de mineral de interesse, e vou tentar recuperar esse mineral útil, contido nesse rejeito Hofer. E aí, né, eu vou ter também 2 produtos, né, um concentrado e um rejeito. Esse rejeito já vai ter baixo teor de mineral útil, então ele vai ser já descartado como rejeito final. Mas o concentrado, né, vai ter um teor médio aí de mineral útil, que eu não posso descartar. Então, o que eu faço com esse concentrado? Eu retroalimento no primeiro estágio, que é o estágio Hofer, para tentar recuperar esse mineral útil, numa outra concentração. O terceiro estágio é o estágio cleaner. O estágio cleaner ele vai ser alimentado pelo concentrado do primeiro estágio, que é o concentrado Hofer. Então, aqui nesse estágio, a prioridade vai ser em relação ao teor do mineral útil no concentrado final. Então, a gente vai priorizar, né, a obtenção de um concentrado com alto teor do mineral útil. Logo, né, pela curva de seletividade, eu vou ter uma baixa recuperação, ou seja, eu vou produzir uma quantidade menor em massa, né, de concentrado, mas com um elevado teor do mineral útil, nesse estágio. E o rejeito desse estágio cleaner, como ele tem um teor do mineral útil que pode ainda ser aproveitado, né, ele não é descartado, ele é retroalimentado no primeiro estágio, no estágio Hofer. Então, aqui está um fluxograma dos circuitos de concentração, né? Então, eu tenho aqui a minha alimentação do minério, que alimenta o primeiro estágio, né, que é o estágio Hofer. O rejeito desse estágio vai para a segunda etapa de concentração, que é a Scavenger, e o rejeito dele, dessa etapa de concentração, é considerado o rejeito final. Tá? O concentrado do Scavenger, eu retroalimento o estágio Hofer. Tá? Eu vou passar esse concentrado do Scavenger, retornar para ser reconcentrado no estágio Hofer. O concentrado da primeira operação, do Hofer, vai para o estágio cleaner. E aqui no estágio cleaner, eu tenho o meu concentrado final. O rejeito dessa operação também retorna para o primeiro estágio, o estágio Hofer, para tentar se recuperar mais ainda o mineral útil contido nesse rejeito. Então, e assim a gente consegue, né, maximizar teor no concentrado com recuperação. Pessoal, vamos parar por aqui a aula hoje, que eu já estou ficando sem voz. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui, até esse momento. Queiram me perguntar. Não, professor, por enquanto não. Para mim, por enquanto, não. Porque eu ainda me lembro de grande parte